Bomba no Mengão! Agora é oficial, Jorge Carrascal é do Flamengo. Salve, salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil nesta sexta. Daqui a pouco tem Flamengo e Chelsea da Inglaterra, jogo válido pela segunda rodada do Mundial de Clubes. Em meio à competição da FIFA, o torcedor do Mengão ganha mais um presente para a temporada. Jorge Carrascal, confirmado do Flamengo. Gostaram da contratação? Chega, participa e deixa sua opinião nos comentários. Vamos acompanhar tudo sobre o Flamengo agora. Agora, você deve estar percebendo, eu estou aqui na beira do gramado Filadélfia, que daqui a pouco vai receber o jogo do Flamengo contra o Chelsea, um jogaço, 2h40 da tarde começa a transmissão, 3 da tarde a bola rola. Eu vou lá para fora do estádio para sentir o clima do jogo com Marcelo Correge. Ô Escobar, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, jogo do Flamengo daqui a pouco, como você está vendo, já tem muita gente no Lincoln Financial Field. Expectativa para pelo menos 50 mil torcedores nesse estádio para o jogo contra o Chelsea. Importante dizer, o Felipe Luiz nunca fala sobre a escalação, faz mistério inclusive com os jogadores. Mas pelo que a gente pode apurar, observar, o time do Flamengo vai ser esse aqui, ó. O Rossi no gol, com Varela na lateral direita, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre. No meio campo, Eric Pulgar, Jorginho, Gerson e Arrascaeta. E no ataque, Luiz Araújo e Bruno Henrique, podendo ser o Plata. Pedro foi titular na primeira partida, mas por causa da pressão na saída de bola adversária, Bruno Henrique e Plata têm mais chance de começar jogando. E essa festa aqui, entendeu, Escobar? Ah, festa danada, cara, é isso aí. E maravilha! O pessoal tá chegando animadaço. Até o final do Globo Esporte eu vou mostrar a galera chegando aqui nas arquibancadas também. Felipe Luiz, treinador do Flamengo, o homem tem um plano, hein? Ele sabe que é um jogo difícil. Ele disse o seguinte, ele tá estudando o Chelsea, ó, faz tempo. Assistimos o Chelsea durante toda a temporada, é uma referência, né, de jogo, porque é um time taticamente com um modelo perfeito, com muitas soluções para todo tipo de pressão. É muito clara da forma que eu acredito que escolhemos para o caminho ser traçado até a vitória. Por isso acreditamos muito fortemente que vai ser um jogo lindo, muito bonito. Vene Casagrande, o time do Flamengo para esse jogo histórico contra o Chelsea, jogo mais importante dos últimos anos do Flamengo. Fala. Alô, torcedor rubro-negro, senta aí porque eu tenho certeza que vocês vão levar um susto. Que isso, amigo? Vamos lá, Rossi no gol, Wesley na lateral direita. Até aí, de volta, beleza. Danilo. Cadê o Léo Ortiz? Léo Ortiz no banco de reservas. Meu Eu sei Deus. que muito torcedor rubro-negro nesse momento tá caindo para trás, Léo Ortiz desesperado. não tá no jogo. Eu vou terminar a escalação e depois eu falo o que eu penso. Tá. Danilo, portanto, sendo titular, o que também não é nenhum absurdo, né? Estamos falando de um Danilo jogador joga bola, nível claro. seleção brasileira, está sendo convocado. Léo Pereira, Ayrton Lucas sendo mantido na lateral esquerda, Alexandre, portanto, fica como opção. Eric Pulgar, Jorginho, Arrascaeta e Gerson. Meio de campo, para mim, é o prime do Flamengo atualmente. É isso aí. Luiz Araújo, sendo titular novamente com total mérito possível. E o Plata sendo escolhido para ser o centroavante. Você preferia também, né? Aquilo que eu faria também, o Pedrosa também chegou a comentar sobre isso. Falaram ontem. Levando em consideração o estilo de jogo que tem o Gonzalo Plata, condição o física, adversário, condição física. Eu acho totalmente plausível a escolha pelo Gonzalo Plata, embora ele tenha ficado muito tempo ausente, mas o Bruno Henrique não vive um bom momento, quem poderia fazer essa função também. E o Pedro, a gente sabe que não tem as características que o Felipe Luiz deseja para um jogo que ele vai enfrentar diante do Chelsea. Agora se o Ortiz está no banco, tinha condição, né? Flavinho, tá olha fora só, da partida. eu mandei mensagem perguntando lá no Flamengo por que ele está no banco. Se é uma opção técnica do Felipe Luiz ou se o Léo Ortiz sentiu algo. O que pode acontecer. Vou dar um exemplo. Uma indisposição. O Mbappé foi desfalque na estreia do Real Madrid porque teve uma gastroenterite aguda, foi parar no hospital. E ninguém sabia disso. Então, após o jogo, provavelmente o Felipe Luiz vai explicar a decisão de deixar o Léo Ortiz no banco. Imagina se eu chego aqui na frente das câmeras agora e meto o pau no Felipe Luiz por conta da escolha dele, e aí depois do jogo ele fala o seguinte, ó, Léo Ortiz não tinha condição de jogo, tava com febre. Eu levei pro banco para, entre aspas, enganar o adversário. E aí eu fico aqui com cara de bobo e cara de tacho. Então, deve ter alguma explicação. né? O celular até vibrou, vou ver se é explicação. Não é explicação. Então, assim, eu prefiro esperar a justificativa do Felipe Luiz a ficar criticando antes do jogo. Mas, de fato, me chama a atenção porque hoje é o melhor zagueiro do Flamengo que sabe futebol brasileiro. Estamos falando de um Léo Ortiz que vem jogando muita bola e é peça crucial no estilo de jogo do Felipe Luiz, na saída de bola. Mas,
Se foi uma estratégia do Felipe Luiz, ele com certeza vai explicar isso após a partida, até porque ele falou em entrevista coletiva ontem que o time titular dele ia ser em cima do que ele acha melhor para enfrentar o Chelsea atualmente. Então, não vou considerar nenhum absurdo se ele escolheu algo pela estratégia. Mas, Vene, você faria isso? Não, eu não faria isso. Mas eu estou falando aqui sentado no ar-condicionado, eu não sou treinador, sou apenas um jornalista que estudo bastante o Flamengo. É o Felipe Luiz que está no dia a dia, ele sabe o que é melhor para o Flamengo nesse momento e para ele também, né? Pedrosa consegue imaginar qual é, se foi uma questão estratégica, que estratégia é essa que o Danilo entrega mais que o Ortiz? Não. A saída pela direita? O Ortiz Posso também tem uma boa tentar. saída. Pode- Danilo era lateral, será que é por aí? Posso tentar ler, tá? Posso tentar ler um pouquinho, até baseado no que eu conheço do Chelsea. Fiz o jogo do Chelsea, inclusive, nessa primeira partida de Copa do Mundo de Clubes contra o LA. O Chelsea é uma equipe que joga, muitas vezes, no 3-2-5, quando tem a bola. O que significa isso? Uma saída de 3 sustentada, 2 volantes, e ele abre os alas e ele coloca os alas muito à frente para poder ajudar também os pontas, o Nicolas Jackson e também o Cole Palmer, nessa construção do time. Então você vai ver o Caicedo, o Enzo Fernandes e também o Cole Palmer pelo meio. Você vai ver os pontas, o Pedro Neto e o Madueke abertos, bem abertos também, e o Nicolas Jackson vem nessa construção. Então quando o Chelsea tem a bola, ele libera o Cucurella ou ele libera o Reece James. Então muitas vezes também nessa construção, às vezes fica um 2-3-5, o que faz com que as laterais do Chelsea fiquem expostas. Então quando a gente olha para a escalação do Flamengo, primeiro ponto, Danilo ou Léo Ortiz, eu acho que pesa muito a experiência do Danilo, por já ter jogado várias e várias vezes contra times do primeiro escalão, eu acho que isso pesa também, e a contenção que ele dá ao Wesley. Eu acho que o Danilo é um defensor hoje mais inteligente no sentido de combater do que o Léo Ortiz. O Léo Ortiz é muito bom com a bola no pé. Só que hoje é um jogo em que o Flamengo não deve ter tanta posse de bola. Uma posse de bola gigantesca. Então o que ele faz? Ele libera o Wesley e libera o Ayrton Lucas, que são 2 foguetes pelas pontas, para justamente roubar essa bola Pegar esse avanço, e né? contra-atacar rapidamente. Porque você tem lá na frente, além do Wesley e do Ayrton Lucas, que te dão velocidade, o Luiz Araújo e o Plata, que também são 2 jogadores muito velozes. Vai ter uma jogada que eu acho que o Flamengo vai fazer, que é a casquinha do Plata. Bola longa no Plata, casquinha, e aí tentar ganhar essa segunda bola para deixar os laterais avançarem. Então eu consigo tentar adivinhar o que o Felipe Luiz está fazendo por tudo que eu falei aqui. Eu acho que é uma escolha ruim. Cara, o Danilo é um baita de um zagueiro. Ele não deve em nada pro Léo Ortiz. Então eu acho que a ideia do Felipe Luiz é muito mais essa. Porque ele vai ter 2 laterais ou até 2 alas que sobem muito. É diferente do Alexandre, é diferente do Varela, que conseguem segurar. Tanto o Ayrton Lucas quanto o Wesley são pontas agudos, alas agudos. E o Flamengo pode justamente aproveitar essa exposição do Chelsea pelas pontas. Porque acontece. Ataca com muitos jogadores e fica exposto pelas pontas. O lançamento do Danilo é melhor do que o do Léo Ortiz também. Lançamento Pode longo ser. assim. E o Danilo fez muito isso quando foi titular junto com o Wesley. O Wesley avançava muito, o Danilo lançava bastante. Embora o Léo Ortiz tenha uma saída de bola muito boa, mas questão de lançamento, eu acho que o Danilo leva melhor nessa. Mas mesmo assim é difícil, sabe? Timaço, gente. É um timaço. É porque o Ortiz vem jogando muita É um bola. timaço. É talvez o principal jogador do setor defensivo do Flamengo, então causa uma surpresa, claro. Causa surpresa. Tanto é que Léo tá todo Ortiz mundo tá voando, questionando por que seleção a brasileira. ausência do Léo Ortiz. Mas aí é uma leitura de jogo. E, gente, o que a gente debateu no duelo Botafogo e PSG sobre leitura tática, estudo de jogo, tem que respeitar o Felipe Luiz nesse quesito também. Porque o Felipe Luiz é um cara extremamente estudioso. Se ele fez, e repito, se ele fez essa opção pelo estilo de jogo, pela uma opção dele, tem que respeitar a decisão. E outra, não adianta elogiar agora e depois criticar se der errado dentro de campo. É por isso que eu prefiro esperar a resposta do Felipe Luiz para entender o porquê ele tomou essa decisão. Ele é o treinador e ele com certeza vai justificar isso na entrevista coletiva depois do jogo, porque ele é um cara que sempre justifica. Você concordando ou não, ele vai justificar as escolhas dele. Agora, Vene, eu quero saber ali do teu feeling, teu sentimento, um pouco teu lado torcedor. Depois que o Fluminense fez frente com o Borussia, quase venceu, o Botafogo ganhou do PSG, a sua confiança aumentou para esse jogo? E, de certa forma, aumenta a responsabilidade do Flamengo. Ah, vamos lá desfrutar, o que vem a lucro, é só se divertir. Pô, peraí, amigo, Fluminense e Botafogo fizeram frente, o Flamengo tem que fazer também. Bom, Você tá mais confiante, o Flamengo vai mais pressionado? Flavinho, o meu pensamento é exatamente o que eu falei aqui ontem.
Eu acho que não é nenhum absurdo o Flamengo pensar numa vitória em cima do Chelsea. E eu falei ontem, antes do resultado do Botafogo. Tudo bem, pós-resultado do Fluminense. Mas antes mesmo do jogo contra o Fluminense, agora reforça eu já ainda mais. imaginava isso. Esse teu sentimento fica ainda mais forte? Eu acho que não é nenhum absurdo o torcedor do Flamengo acreditar numa vitória em cima do Chelsea por todo o contexto da situação. E repito, o contexto tem que ser levado em consideração. Calor que vai ser enfrentado hoje, com certeza o Chelsea vai sofrer mais que o Flamengo, porque o time do Flamengo está mais acostumado. A forma como os europeus estão tratando essa competição, eu repito, vários jogadores nem queriam estar lá, muito pelo contrário, queriam estar curtindo suas férias. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Agora, a sua segunda pergunta, se aumenta a pressão em cima do Flamengo depois do que o Fluminense fez contra o Borussia e depois do que o Botafogo fez, que é histórico, repito, diante do PSG, para mim aumenta. Porque se não acontecer, exemplo, se o Flamengo sai de campo derrotado ou jogando muito mal, todo mundo vai falar, tá vendo? Só o Flamengo não conseguiu jogar bem diante de um clube europeu. Porque o Palmeiras, embora tenha empatado em 0-0 com o Porto na estreia, mas também fez uma boa partida. Mereceu a vitória, mas não venceu. Agora, se o Flamengo não vencer, vai ficar sendo taxado como o único carioca que não venceu um europeu ou não bateu de frente com o europeu, tal como o Fluminense fez, que merecia vencer, e como, repito, o Botafogo fez, que foi histórico, tem que ficar marcado na história do futebol. Porque agora vamos falar do Flamengo. Com informações ao vivo lá dos Estados Unidos, Mendel Bidlovski e Pedro Ivo Almeida chegam agora no Futebol 360 com todas as informações. Bom dia, amigos. Tudo bem por aí? Bom dia, Abel. Bom dia a todos. Estou aqui com Pedro Ivo Almeida em frente ao Lincoln Field, onde hoje tem essa partida entre Flamengo e Chelsea, tão aguardada partida. Pedro Ivo Almeida sobreviveu à tempestade ontem aqui no Lincoln Field. Hoje o pessoal está até arrumando aqui as placas, a publicidade, tem uma ali voou balançando, tudo. já tem uma ali balançando de ontem. Mas hoje, sol a pino. Expectativa de mais ou menos 30 graus na hora do jogo. Calor forte para esse jogo do Flamengo, que ganha um ingrediente a mais com a vitória do Botafogo contra o Paris Saint-Germain, não é, Pedro? Tem uma pressãozinha a mais em cima do Flamengo para essa já tão aguardada partida contra o Chelsea. Tudo bem, Mendel? Um abraço a você, todo mundo lá no estúdio com a gente em mais um F360. Sim, tem algo mais quente aqui do que exatamente só a temperatura. Esse debate, é claro, o Mundial é pautado por comparações, o Mundial é pautado por onde está o futebol sul-americano, brasileiro, claro, obviamente, para o nosso interesse diante dos principais clubes do mundo, e ontem você ganha essa pitada, é inevitável, menos 24 horas depois, um time da mesma cidade, no caso ontem o Botafogo, hoje o Flamengo, enfrentando também um grande europeu. Então fica essa curiosidade, o Botafogo fez a parte dele, o Fluminense foi muito bem contra o Borussia, o Palmeiras bem contra o Porto, o Flamengo hoje vai medir forças contra o europeu, enfim, na segunda rodada, o tal jogo tão aguardado. Então tem toda essa expectativa, eu acho que são duelos distintos, mas no imaginário do debate popular, é claro, todo mundo ontem muito impactado, todo mundo falando muito da situação do Botafogo, pensando em amanhã tem o Chelsea, amanhã tem o Flamengo. Então não dá para fugir do assunto, não dá para fugir da comparação. Todo mundo que a gente passa, que a gente conversa, tá falando da tal vitória do Botafogo. O Flamengo quer uma vitória sobre o europeu para chamar de sua também. Então o dia vai ser quente aqui, não é só pela temperatura, mas só para não pegar ninguém desavisado, Mendel. Aqui ontem também o dia começou assim, muito calor, céu azul, tudo muito bonito. Mas quando dá aqueles 5 minutinhos ali, a nuvem chega, o tempo vira, cai aquela água, não dá para descartar que isso aconteça, mas a previsão pro horário do jogo não é disso. É de muito calor, muito sol, inclusive técnicos dos dois times, jogadores dos dois times falaram muito sobre sobreviver esse calor, né, Mendel? Exatamente, os dois técnicos falando sobre isso, o Enzo Maresca, técnico do Chelsea, dizendo que vai rodar o elenco justamente pela questão do calor. Já o Felipe Luiz, de certa forma, dizendo, bom, calor é para as duas equipes, quando a gente sofre com o calor, quando a gente diz que no Campeonato Carioca a gente tem sofrido com o calor, parece que é uma desculpa, mas quando o europeu chega aqui, traz o calor como uma questão importante, calor para os dois lados. Sobre o time do Flamengo, pela primeira vez, desde que assumiu o comando técnico do Flamengo, o Felipe Luiz tem todos os jogadores à disposição. O Alexandro, que estava com desgaste muscular, está 100%
pronto para essa partida contra o Chelsea. Apenas o De La Cruz, que o próprio Filipe Luís falou na entrevista coletiva, o De La Cruz que vem de um entorse no joelho, é difícil que ele ganhe muitos minutos nesta partida contra o Chelsea. Então a gente imagina o Flamengo com o Alexandro voltando como titular na lateral esquerda, mas também poderemos ter outras modificações nessa equipe do Flamengo para essa partida contra o Chelsea. Sim, essa era a ideia da comissão técnica. O Felipe ensaiou algumas mudanças no treinamento de ontem, a ver o que ele gostou, o que ele não gostou, o que ele vai trazer para o jogo de hoje. É mais uma partida que ele faz mistério, reduz as pessoas que estão ali ao redor do campo assistindo ao treinamento, não quer que vaze nada, mas eu acho que a gente pode apostar que Alexandro no lugar do Ayrton Lucas não será a única mudança em relação ao primeiro jogo, em relação à estreia. Para mim tem uma disputa aberta no comando de ataque, com Bruno Henrique e Pedro ali brigando por uma posição. Acho até que a gente poderia imaginar um Plata ganhando minutos, mas talvez no decorrer da partida. Então o Flamengo um pouco diferente. Onde eu acho que ele não vai mexer é na estrutura de meio de campo, que foi muito bem contra o Esperance na estreia. Ontem tivemos entrevistas de Chelsea e Flamengo. A gente vai ouvir agora o Filipe Luís falando, também o Alexandro, o Danilo e o Cole Palmer, que é o grande jogador do Chelsea, revelando que o tio dele mora há mais de 10 anos no Brasil, pediu gol contra o Flamengo. Então vamos ouvir então personagens. Pedro, sobre o que o Alexandro e o Danilo falaram sobre o Flamengo manter sua forma de jogar, tentar ser dominante na partida, mesmo com o adversário forte contra o Chelsea. Jogadores, comissão técnica, têm batido nessa tecla. Mendes, eu acho que é muito um discurso de passar para o externo, que o Flamengo não vai ficar, sabe, com 2 blocos parados lá, muito baixos, esperando o Chelsea, sofrendo, só se defendendo. Acho que é uma tentativa de falar assim, sim, vamos jogar, vamos competir, vamos enfrentar, vamos tentar também ter a bola, vamos tentar também pressionar em algum momento. A gente sabe também que quem condiciona isso é a qualidade do adversário, não é só o Flamengo querendo fazer em campo o que ele gostaria. Então acho que o discurso tem muito disso, não vamos nos intimidar, não vamos apenas ficar recuados, tentando entender o que o jogo nos oferece, por uma bola, sabe, por um escape. Acho que o Flamengo tentou passar um pouco isso, o Felipe fala isso, o Danilo fala isso, o Alexandre fala isso, outros jogadores já tinham falado isso ao longo da semana, até antes do Mundial, de não abrir mão da identidade. O Felipe fala em jeito Flamengo de jogar, então acho que é um pouco disso. Agora o que vai condicionar é a qualidade do adversário. Eu imagino um jogo aberto do ponto de vista de que vai ter momento de controle para os dois lados, um pouco mais aqui, um pouco mais acolá, depender de como vai estar o dia de cada um, porque isso também não dá para prever. Mas acho que é muito mais um discurso para explicar isso de não vamos ficar apenas nos defendendo, esperando algo acontecer. Então é isso, Abel. Então daqui a pouco tem Flamengo e Chelsea aqui no Lincoln Field. O Chelsea também com esse rodízio. A novidade pode ser o Liam Delap entre os titulares. Grande contratação do Chelsea, 30 milhões de libras. Estreou contra o LAFC, começou no banco, entrou em campo, deu assistência para gol. Pode estar entre os titulares na partida de hoje contra o Flamengo. Muita expectativa para esse jogo, Flamengo e Chelsea aqui no Lincoln Field, Abel. É verdade, e eu penso da mesma forma que o Pedro Ivo Almeida, quando a gente ouve o Danilo dizendo, olha, o Filipe Luís ele tem uma forma ambiciosa de armar o time, de pensar no jogo. É óbvio que isso vai depender, essa ambição, professor Celso, depende também do que mostra, do que traz o adversário. Aí o Chelsea também vem com ambição. E aí? Tem que combinar com o Chelsea? Eu acho que, primeiro de tudo, a gente vai ter um belo jogo, porque são 2 times que querem ficar com a bola. Não acredito que o Flamengo, por exemplo, vá repetir a estratégia do Abel, que a gente estava falando aqui. Então, se a gente está fora do ar, a gente posiciona. Primeira coisa é isso. A segunda é que as coisas não são totalmente excludentes, né, Abel? Você não precisa, por exemplo, abrir 100% da sua filosofia de jogo, mas algumas coisas você pode fazer. A gente já discutia aqui, eu acho que a primeira delas é tirar o Pedro do jogo de hoje, porque eu acho que ele está colaborando pouco. E é um jogo que precisa de atenção. Não é que o Flamengo vá só se defender, mas esse é, por exemplo, um ajuste que eu faria com o Bruno Henrique ali. Eu acho que o time fica mais atento, mais coeso, é um a mais para ajudar, porque vai precisar disso. É um grande adversário europeu. Eu sei que é um momento em que estamos empolgados, está todo mundo em alta. Em tese, o futebol não é assim. Em tese, o Flamengo teria mais condições de fazer frente ao Chelsea do que o Botafogo ao PSG. Mas já temos um resultado ali. Então, eu acho que o clima é até benéfico para o Flamengo. Está um clima de si se puede, e o Flamengo nem precisaria disso. Eu acho que, tecnicamente, entre os clubes brasileiros, o Flamengo é hoje o que mais pode se condicionar a jogar próximo do que a gente chama do igual para igual com o europeu.
Mas o igual para igual passa, antes de tudo, em não se expor. E não se expor demais. Eu acho que essa é a chave do jogo de hoje. Não pode dar os espaços que o Chelsea tanto gosta. O Chelsea trabalha sem a bola também, viu? O Chelsea conquistou grandes vitórias essa temporada sem a bola. Então, assim, é um time que também sabe trabalhar dessa forma. Fiz alguns jogos do Chelsea nessa temporada de Premier League e os vi com muita dificuldade quando ele precisava propor demais o jogo, quando ele precisava ter mais a bola. Dentro das alterações ali que o Maresca pode fazer na equipe, imagina o retorno do Enzo Fernandes como titular, ele pode de fato trocar o lado direito pelo Malo Gusto, a mudança que ele fez ali na segunda etapa. Se ele coloca um Cucu, por exemplo, ele pode descansar o Pedro Neto, que vem também, né, de Nations com Portugal. Um Cucu tem muita velocidade, então assim, se é um jogo em que o Flamengo tem a ideia, não sair da característica de ser agressivo com a posse, o Chelsea também sabe trabalhar sem ela. O Eugênio, esse tio do Cole Palmer, eu acho que ele é vascaíno, é Você acha que fluminense. ele é vizinho do Breiler? Oi? Você acha que ele é vizinho do Breiler? Pode ser o vizinho do Breiler, é vascaíno. Hino, titio Palmer é vascaíno. Ele pediu pro Palmer pra ele fazer gol. Score against Flamengo. Please. O Brunegro, ele não é. O mundo é pequeno, né? Não é, mas no final das contas. E o Palmer tem um tio morando no Brasil. Diga, Mendel. O Mendel sabe, Fala, Mendel. O Mendel que tava falando lá com o Cole Palmer. Fala aí, Mendel. Exatamente. Ele falou sobre esse tio dele que mora há mais de 10 anos no Brasil, que pediu um gol dele contra o Flamengo. Eu até perguntei pra ele se o tio torce pra algum time. Ele falou não. Mas pediu um gol contra o Flamengo. E um outro detalhe, o Andrei Santos, que é jogador brasileiro do Chelsea, jogador de seleção brasileira, jogou no Vasco, tem um carinho da torcida do Vasco e convocou a torcida do Vasco para torcer pelo Chelsea. Ele disse que o Chelsea é o Vasco no Mundial de Clubes, Pedro. Que isso? Também tem essa questão, né, dos rivais, todo mundo olhando de olho nessa partida. E o Andrei pedindo a torcida do Vasco pro Chelsea. Não necessariamente o tio do Palmer precisa ser Flamengo, porque tem uma coisa meio, ou a pessoa é Flamengo ou ela é anti-Flamengo, né? Então não necessariamente precisa ser Vasco, precisa ser Fluminense, precisa ser Botafogo. Muita gente hoje aqui torcendo para esse sucesso do Chelsea, porque você imagina os rivais. Segundo time brasileiro ganhando de um europeu. Se um time brasileiro já está incomodando uma turma aqui, você imagina um segundo time brasileiro ganhando dos europeus. Então esse time do Cole Palmer pode ser qualquer outra coisa que não o Flamengo, está naquela ala que quer ver o insucesso do Flamengo por aqui. Agora o Andrei não tem papo. O Andrei é o representante vascaíno, família e tudo mais, vai tentar dar uma carimbada, mas eu não sei se foi o Abel, não sei quem foi que falou, tá um ambiente, uma coisa meio que confiante, tentando não transparecer muito para não ser uma confiança contra o europeu, mas algo do tipo, se pode, né, que fala, acho que foi o Abel que falou isso. Sim, acho que tem muita gente aqui imaginando que o Flamengo pode aprontar essa segunda de um sul-americano contra o europeu, segundo dia seguido aqui no Mundial de Clubes. Sobre o Cole Palmer, Abel, também ele falou sobre o Estevão. Sobre o Estevão que tá chegando, né, pro Chelsea depois do Mundial. Falou que tem conversado com o Estevão. O Estevão também fez comemoração ao estilo Cole Palmer, que ele assistiu aos vídeos do Estevão, gostou bastante. Tem conversado com o garoto, mas aí como que ele tem conversado? Sabe como? Com a ajuda do Google Tradutor. Falou que usa o Google Tradutor para conversar com o Estevão. Já está conversando com a jovem promessa, revelação do futebol brasileiro, que logo vai vestir a camisa do Chelsea. Eu ia falar que o Andrei Várias Santos... ferramentas hoje você tem para se comunicar, né? Fala, professor. Andrei Santos pediu a torcida do Vasco contra o Flamengo, mas acho que nem precisava, né? Ou precisava? Não, o torcedor do Vasco já vai torcer contra o Flamengo. Isso é automático. Com ou sem o pedido. A gente tem uma tela com informações, números do Pedro, que inclusive foi citado pelo professor Celso Unzelt. O professor já trouxe aqui a análise, a opinião dele, que começaria com Bruno Henrique hoje. Pedindo mais intensidade, né, professor? Por isso que você Pro time, né? Pro time? Pensando no time. Será que o Pedro perdeu o embalo? Pedro pelo Flamengo nos primeiros e nos últimos jogos, após voltar de lesão. Nos primeiros 5 jogos, ele fez 4 gols e 1 assistência. Olha aí, ó. E nos últimos 10 jogos, ele foi titular em 6 e fez só 1 gol e 2 assistências. Nos primeiros 5, ele tinha sido titular em 1. Curioso, né? Chama atenção esses números aí. Não chama, Eugênio? Chama, né? Que ele voltou bem e depois caiu de produção, é isso?
Basicamente deve ser. A leitura é essa. Né? E ele volta normalmente entrando durante o jogo. Depois, quando ele começa a ser titular, o rendimento cai um pouco. Acho que é jogo a jogo, são circunstâncias. O Pedro tem sido muito cobrado pela intensidade. Mas eu acho ainda que o Flamengo continua jogando de uma maneira que é desenhada para o Arrascaeta ser o definidor da equipe. O Pedro ou o Bruno Henrique, quem joga ali na frente, ele tem um papel muito de atrair marcação, de se deslocar, de pressionar a saída de bola, mas é um modelo que gira e cai para o Arrascaeta pisar a área numa condição melhor de finalização. Onde o Arrasca vem entrando, né? Inclusive no Brasileiro. Não à toa, o Arrascaeta é o artilheiro do Flamengo na temporada, já fez gol no Mundial de Clubes, nessa condição, ser o jogador que vem de trás. E aí, ele vindo de trás, ele tem a perfeita visão de qual é o posicionamento dos zagueiros, de quem saiu com o Pedro, de que espaço ele pode se posicionar para receber essa bola. E tem tido muita precisão nas finalizações. Essa é a grande questão, porque é um jogador dotado de muita técnica. Então, a batida na bola dele, normalmente não é aquela batida aleatória. Ele olha onde ele vai chutar, ele tem a força suficiente para alcançar o gol, ele tenta tirar do goleiro ou de zagueiros que estejam no meio do caminho. E isso tira um pouco do aspecto goleador de quem está jogando, teoricamente, à frente dele. Acho que é um desenho que o Felipe Luiz montou no início do ano, porque ele não tinha o Pedro ainda. Então ele montou um time mais para o Arrascaeta ser esse cara. E o Pedro voltando ainda sem conseguir encontrar o seu ritmo físico ideal, ele não muda. Certo assim, vamos continuar jogando assim. Quem sabe mais para frente, com o Pedro entrando nas melhores condições físicas, ele possa vir a se beneficiar dessa situação também. Eu acho, até a gente mostrou a questão dos gols. Então, o que me preocupa desse momento não é o Pedro não fazer gol, é ele não jogar para o time. Ele está destoando e hoje é um jogo muito perigoso para você ter um jogador assim. Ele está sendo presa fácil, né, para os adversários, para os zagueiros ali, né? Fica muito cachotado, aí tem que sair da área para tentar trabalhar um pouco mais, né, para tentar, enfim, participar do jogo. E eu acho que isso também pode ir minando a confiança, né, do jogador, assim. Então, acho que o Felipe Luiz tem que pensar nisso também. Queria saber do Pedro Ivo Almeida e também do Mendel Bidlovski, se vocês têm alguma... Não mudaram. Já mudaram de lugar. Assim, ó. Outro lugar. Eles são rápidos, hein? Agora estão com sol ali. Queria saber se tem alguma expectativa em relação à torcida, se vocês perceberam alguma mudança, presença maior ou não de rubro-negros para esse jogo em relação ao primeiro jogo, se tem gente chegando, se tem gente indo embora. O que dá para falar em relação a rubro-negros acompanhando o time nesse jogo de hoje contra o Chelsea? Exatamente sobre isso, Abel. A gente até mudou de lugar, porque lá ao fundo vai começando a chegar a torcida do Flamengo aqui no estacionamento em frente ao Lincoln Field. Vão fazer aquele famoso churrasquinho ao estilo americano, tailgate. Então chega, abre o porta-malas do carro, prepara o churrasquinho. Os torcedores do Flamengo marcaram para 10 horas aqui o horário local, daqui 15 minutos para se reunirem aqui, para começar esse churrasquinho. Daqui a pouco vai ter aquele cheirinho de churrasco. Mas a presença de torcida do Flamengo vai aumentando, expectativa de mais de 50 mil torcedores aqui no Lincoln Field. Pedro, a gente tem visto mais torcedores do Flamengo em relação à primeira partida, chegando aqui na Filadélfia para esse jogo. Sim, Mendel, até respondendo a pergunta lá do estúdio, já era um movimento aguardado, né? Porque o flamenguista, quando ele se mobilizou para o Mundial de Clubes, ele olhou a tabela e falou: tem um segundo e aguardado jogo contra o Chelsea e tem uma partida em Orlando, que é um destino mais turístico, é um destino mais comum, aquele que quer conhecer os Estados Unidos, quer visitar os Estados Unidos, quer fazer algum passeio nos Estados Unidos. Então, muita gente emendou. Se não deu para fazer a primeira fase inteira por questão de custo, por questão de deslocamento, por ficar uma semana aqui na Filadélfia para depois pegar mais alguns dias em Orlando, né? O primeiro jogo no dia 16, o terceiro jogo no dia 24. Se não dava para ficar 8, 10 dias, o pessoal tentando emendar, eu vi muita gente que a gente conversa aqui nas ruas falando isso. Cheguei para o segundo jogo, vou ficar para o terceiro, e aí no mata-mata a gente vai tentar entender se vale ficar, se não vale ficar, como é que está a fase do time. Então hoje acho que a gente começa numa crescente, e acho que é um movimento verificado também em outros centros. A torcida do Palmeiras, ela enche a parte dela ali na estreia, porque era o desafio contra o europeu. Ontem o público já é um pouco menor. Não sei como é que vai ser na terceira partida, mas mais um destino um pouco mais turístico. Aqui eu acho que é uma crescente. Um primeiro jogo, sabe, com uma certa
arrefecida ali, por conta de tudo que a gente já comentou, da situação de imigração, controle de imigração, brasileiros ilegais que estão aqui, torcem para o Flamengo, ficaram com receio de virar o jogo, passaram o ingresso, o estádio muito longe de estar cheio, praticamente um terço, quase um terço ali só da ocupação. Hoje muita gente já chegando para ver o grande duelo contra o Chelsea, ficando também para essa partida em Orlando contra o LA FC na próxima terça-feira. Então acho que é um movimento sim, a gente tende a ver um estádio um pouco mais cheio que hoje, uma festa que eles prometem até um pouco mais bonita. O pessoal ficou mordido de ouvir que o Esperance fez mais festa que o Flamengo aqui na estreia. Então estão tentando organizar uma mobilização, o churrasco para esquentar, bola, festa, faixa, bandeira, para tentar vencer, ao menos na arquibancada, esse duelo de hoje aqui. O Flamengo precisa da sua torcida. E a imprensa inglesa ficou também espantada no primeiro jogo do Chelsea contra o LAFC. Menos de 30 mil pessoas no estádio de capacidade para 70 mil torcedores. Realmente eles, normalmente, quando o Chelsea vem jogar em outros países, lota o estádio. Então eles ficaram impressionados, disseram que era o Chelsea raiz, lá da década de 80, 90, que jogava com pouco público. Espantados, né, com baixo público no jogo do Chelsea. Hoje teremos mais torcedores, aquele clima de Mundial de Clubes, torcedores de Flamengo e Chelsea, mas a gente vai vendo, ó, muitos torcedores do Flamengo, tudo bem? Chegando aqui, fica aqui no meio da gente, aqui, ó. Pode ficar aqui no meio. De onde você é? Paz, eu sou do estado de Minas Gerais, Conselheiro Pena. Conselheiro Pena. Veio pro primeiro jogo ou já tá chegando agora? Não, vim pro primeiro jogo. Entendi. Você tem visto mais torcedores do Flamengo em relação ao jogo contra o Esperance? A mobilização da torcida do Flamengo tá maior para essa partida? Rapaz, eu tô achando que vai tomar conta, viu? É muito torcedor vai vir. Vai fechar aquilo ali. Tem churrasquinho? Tem bastante. E uma dúvida até que a gente tava querendo entender. Você mora aqui, você veio... Não, vim passear. E você vai ao terceiro jogo? Vou. Entendi. Então o pessoal que também já tá... É mais fácil passear em Orlando do que aqui na Filadélfia? É mais fácil, mais fácil. E hoje o Flamengo precisa da torcida aqui, precisa contra o Chelsea. A torcida do Flamengo tem que estar presente, além de estar presente, tem que apoiar, tem que empurrar o time, né? Rapaz, eu acredito que o time do Flamengo hoje, obviamente que vai impor o seu ritmo de jogo e a gente espera uma grande vitória. Com a vitória do Botafogo também, dá uma pressãozinha a mais, né? O Flamengo tem que ganhar hoje aqui, ou empatar pelo menos. Rapaz, o Botafogo ontem botou pressão, não botou? Você tá doido. Mas o Botafogo mereceu, fez um grande jogo, né? E hoje o Flamengo? Com certeza vai jogar melhor ainda. Quanto? Eu tô com muita esperança. 2x0 tá bom. 2x0 tá bom. Beleza. É isso. Valeu. Abraço obrigado. a todos aí. Conselheiro Pena. Obrigado, meu amigo. Então é isso. O pessoal vai chegando, a torcida do Flamengo em peso para essa partida do Chelsea. Já é um movimento diferente daquele observado na estreia. O pessoal chegou só em cima, muita chuva, não entendia muito bem da dinâmica. Tá cedo aqui, a gente tá passando um pouco das 9h30 da manhã, mas já tem bastante torcedor rubro-negro reunido por aqui. Legal, muito obrigado então, Mendel Bidlovski, Pedro Ivo Almeida. O pessoal tá sextando. Agora há pouco o Zupac entrou ao vivo lá falando do Palmeiras, falou de orro de bife, falou de picanha. Agora vocês dois falando de churrasco. Eu falei pra Mari. Tô ficando com fome. Esse programa tá muito carnívoro. A Mari é vegetariana. Vou me retirar. Bom jogo. A Mari é vegetariana. Bom jogo, bom almoço, boa carne também pra vocês aí. Bom trabalho. Pedro Ivo Almeida, Mendel Bidlovski. A gente vai aproveitar esse churrasquinho e também a gente tem que tirar o nosso... Aquele carro branco é o nosso carro. A gente parou aqui no meio da rua, os americanos já estão de olho. Então a gente vai rapidinho também, porque tem que tirar o nosso carro que tá no meio da rua aqui. Senão pode dar problema. Só uma curiosidade que o Abel também perguntou, por que a gente muda tanto de posição? A gente vai mudando. Nosso equipamento vai ficando cada vez mais distante. A mochila pra lá, a mochila pra lá. A polícia já parou umas 2 vezes aqui achando que era mala abandonada na frente do estádio. Já botou cachorro pra cheirar, já ficou olhando pra gente, já teve que conversar. Mas só para você entender um pouco do clima, de como é que tá essa agitação aqui. Também a fiscalização por parte da segurança antes de Flamengo e Chelsea, Abel. Então vamos tirar nosso carro de lá, Pedro. Corre logo. É isso aí, Abel. Boa, vão ser multados aí. Daqui a pouco vão guinchar, vão levar o carro. Pelo amor de Deus. Multa em dólar não dá. Bom trabalho para os amigos. Mendel e Pedro Ivo. Temos as prováveis escalações, começando com o Flamengo. Flamengo de tanta gente. Flamengo joga amanhã, eu vou para lá. O Flamengo de João Nogueira. De Diogo Nogueira, também. de Ivo Meirelles, grande sambista. De Neguinho da Beija-Flor.
Neguinho é Flamengo? Claro. Oh, Muito Flamengo. eu confundi, não. Eu pensei, você falou Neguinho, eu já pensei no Paulinho da Viola, é Vasco. Esse é Vasco. Rossi, Wesley ou Varela? Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Jorginho, que estreia do Jorginho, já tá em casa. Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique ou Plata. O Pedro nem aparece ali como opção. Vendo só? O provável Chelsea. De tanta gente. De Felipe Luiz, de Oscar, que hoje está no São Paulo, não é? De Drogba e de tanta gente. Quer um trechinho do hino do Chelsea? Sim, Jorginho. Duvido. Esse é fácil. Duvido você cantar. Não precisa ser professor de inglês. Vai. Blue is the color, football is the game. E pronto. Aí, garoto. O resto eu não sei. Sanches, eu sei que começa James, assim. Chalobah, Cowell e Cucurella, com aquele cabelo maravilhoso. Caicedo, Enzo Fernandes, Pedro Neto, Cole Palmer, Madueke e Delap. Palpite artilheiro, solta a vinheta. Eita. Flamengo fecha a contratação de Jorge Carrascal. Diretoria rubro-negra ajusta últimos detalhes para oficializar a chegada de Carrascal. O Flamengo concluiu acordo com o Dinamo Moscou Rússia para contratar o meia Jorge Carrascal. Conforme a apuração do Coluna do Fla, o jogador colombiano aprovou os valores apresentados pelo clube carioca e, neste momento, restam apenas ajustes finais para o anúncio oficial do reforço. A negociação envolveu a compra do atleta por 12 milhões de euros fixos, aproximadamente 72 milhões de reais, além de bônus adicionais de 2 milhões de euros, 12 milhões de reais. Carrascal se juntará ao elenco rubro-negro após a disputa do Mundial de Clubes, passando a integrar o grupo no segundo semestre da temporada. Carrascal, revelado pelo Milionários Colômbia, atua como meia ofensivo, mas também pode jogar pelos lados do campo. Desde 2023, defende o Dinamo Moscou e vem se destacando pela versatilidade. Durante esse período, participou de 67 jogos, com 8 gols marcados e 8 assistências distribuídas. Enquanto finaliza os últimos trâmites para confirmar Jorge Carrascal como reforço, o Flamengo entra em campo nesta sexta-feira, 20, contra o Chelsea, Inglaterra, pela segunda rodada do Grupo D do Mundial. A partida está marcada para as 15 horas, horário de Brasília, na cidade da Filadélfia, nos Estados Unidos. Quando foi a estreia de Léo Ortiz pelo Flamengo? O zagueiro Léo Ortiz foi contratado pelo Flamengo na janela de transferências do início de 2024. A chegada do defensor foi vista como peça importante para elevar o nível do elenco rubro-negro em busca de conquistas. Sua estreia aconteceu contra o Palestino, Chile, na Libertadores, no dia 10 de abril de 2024. Ortiz desembarcou no Rio em 5 de março de 2024. O Flamengo investiu 7 milhões de euros, aproximadamente 48 milhões de reais à época, ao Red Bull Bragantino, para contar com o zagueiro, que já demonstrava interesse em defender o clube carioca. Sua apresentação oficial ocorreu no dia 8 de março no Ninho do Urubu. Ao lado da família, Ortiz participou de entrevista coletiva e expressou o desejo de fazer história com a camisa rubro-negra. Abre aspas. A responsabilidade de jogar no Flamengo é enorme. Muitos zagueiros passaram por aqui com altíssimo nível, usando a camisa 3 ou outras. Quero atingir esse mesmo patamar, afirmou. Isso é um dos meus objetivos. Sei das dificuldades, porque o padrão no Flamengo é muito alto, mas estou muito motivado, completou. Sua primeira atuação foi contra o Palestino, no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O Flamengo venceu por 2-0, com Léo Ortiz marcando de cabeça aos 40 minutos do segundo tempo em cobrança de escanteio. Mesmo com pouco tempo no clube, Ortiz já conquistou o carinho da torcida. Além disso, soma 4 títulos com o manto sagrado: Cariocas de 2024 e 2025, Copa do Brasil de 2024 e Supercopa do Brasil de 2025. Agora, mira as taças da Libertadores, Brasileiro e Mundial de 2025. Títulos de Léo Ortiz: uma Copa do Brasil, 2024, uma Supercopa do Brasil, 2025, 2 campeonatos cariocas, 2024 e 2025.